Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. A graça e a paz de Deus estejam sobre nós. Hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro, de março, melhor dizendo, estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, vamos fazer uma oração e de forma muito diferente. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, como pecador que somos, mas remidos pelo sangue de Jesus e pelos Teus méritos, meu Deus, estamos diante de Ti, rogando, suplicando que o Teu Espírito, a Tua fé, venha tocar, venha penetrar na mente, no entendimento, no raciocínio de cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra. Ó Deus, Tu és o único Deus, o verdadeiro caminho. Ó Deus, o Senhor disse, o Senhor Jesus orando a Ti, Pai, para que Te conheçam como o único Deus. E é isto que estamos aqui para levar a Tua palavra, para assim o fazer. Abençoe, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, como temos dito aqui, é algo espiritual. O reino de Deus é algo espiritual. Mesmo para vir aqui, trazer uma palavra, enfrentamos guerra espiritual. E enfrentamos obstáculos. E há várias maneiras de querer impedir, de forma a gente levar aqui, fazer um vídeo para levar a palavra de Deus. E temos nos doado a Deus. Não sei se você percebeu que aqui acolá vem uma zoada, o cachorro late, se levanta coisas de várias maneiras, mas de uma maneira apaciguadora, com a graça de Deus, nós vamos aqui falando a palavra de Deus. E hoje é um assunto que concluímos este assunto aqui, que tem como o título Verdades do Caminho da Salvação. Hoje concluímos com essa a quarta parte. Segunda foi a primeira, terça, quarta e hoje é quinta. A quarta parte. Estamos concluindo essa série sobre Verdades do Caminho da Salvação. E hoje o assunto é Fechando com Chave de Ouro, que tem como título O Verdadeiro Caminho para a Salvação. E aí, que dizer? Qual é o caminho, hein? Pois é, vamos ver hoje aqui nessa meditação. Iremos ler apenas um versículo para ganhar tempo. Não podemos ler todo o contexto desse texto básico que nós escolhemos, que é João capítulo 14, versículo 7, que todo mundo conhece, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O contexto todo começa do versículo 1 até o versículo de número 15. Mas vamos ler só o versículo 6. Jesus disse, eu sou, no grego, nas condições dos estudiosos, só quem poderia dizer eu sou é o único Deus. E Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das religiões. Não. Vamos usar o senso, a inteligência. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas por que Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Porque ele foi o
único sacrifício escolhido por Deus para destruir o poder da morte. Temos falado aqui incessantemente, se você quiser ler depois, Hebreus capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele foi o único sacrifício perfeito, puro, para destruir o poder da maldição do pecado e do diabo, para nos dar salvação. Por isso que ele foi o único cordeiro. Nós vamos falar logo mais aqui sobre esse cordeiro. Então, não foi nenhuma outra pessoa, não foi nenhum líder religioso, nem Buda, nem Maomé, nem santo tal, nem anjo tal, nenhum de igreja alguma. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Por isso que ele é o único caminho, porque foi ele que sacrificou ali na cruz, foi o Cordeiro que Deus escolheu, e somente por meio dele, que ele era sem pecado e um Cordeiro perfeito, e que nos dá a salvação. Então preste bem atenção, ele é o único caminho, foi o Cordeiro de Deus e foi o único que sacrificou ali na cruz. E o único, diga-se de passagem, que ressuscitou. Só ele que está à direita do Pai, o único que, ao morrer, ressuscitou e está na eternidade. Se alguém por aí fora dizer, eu vi fulano e tal está no céu, eu oro fulano e tal. Não se iluda. A palavra de Deus é fiel. Ela que fala toda a verdade de Deus, tanto do passado, do presente e do futuro. E a palavra de Deus diz que ele foi o único que subiu ao céu. Vamos falar apenas de dois tópicos simples assim, mas bem objetivo. Primeiro tópico, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, preparado para a salvação. Pois é, foi o único que morreu na cruz, foi o único separado por Deus para a salvação. Quando João estava batizando para arrependimento do batismo, aí vinha Jesus para ser batizado, para cumprir toda a lei. E João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E referente a este Cordeiro de Deus que estava preparado desde a fundação do mundo, desde que foi criado o homem, pelo erro de desobediência através de Eva e Adão, foi preparado este Cordeiro desde a fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. 1 Pedro é a epístola do apóstolo Pedro, que fica já próximo ao livro de Apocalipse, Novo Testamento. Pedro tem duas cartas, tem a primeira e tem a segunda carta. Vamos falar da primeira carta, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha só o que diz. Mas pelo precioso sangue de quem? Do Senhor Jesus, como de cordeiro, sem defeito, perfeito, sem mancha, sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20, conhecido com efeito, olha só, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim do tempo, por amor de vós, por amor a você e a mim. Deus mandou o seu Filho morrer para destruir o poder da maldição e destruir o poder do diabo, da morte, que todos aqueles que morriam não tinham salvação. Por quê? Porque por um homem que entrou o pecado, por Adão. Romanos 5, versículo 12. Então, se fez um decreto. Deus disse que o homem, Adão, que se comesse daquele fruto, certamente morreria. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Foi saído da presença de Deus. E é todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus,
tem a primeira morte. Quando chega o dia de morrer, a velhice ou uma doença, um acidente, morre. Mas aí não é a pior morte. A pior morte é a espiritual. Quando morre sem a salvação, o Filho de Deus ficará eternamente separado de Deus por toda a eternidade. Pense nisso. É a palavra de Deus ensinada de forma coerente, com verdade, com temor de Deus. Vamos para o segundo tópico, e aqui já concluímos de forma bem objetiva e simples. Não há salvação em nenhum outro meio religioso. Pode alguém por aí afora inventar vários tipos de santo, vários tipos de salvador, vários tipos de líder, ensinando da sua maneira de ser o caminho da salvação e para ser salvo, mas a salvação é Cristo. Temos que pregar o evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro da salvação. Foi ele que sacrificou-se para destruir o poder da morte e dar salvação a todo que crê. Aquele que não crer não verá a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, fala sobre isso. Aqui, 4, versículo 12. Diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja bem, é a palavra de Deus. Vamos concluir de forma bem objetiva, de uma maneira bem simples, com um versículo que muitos têm que entender bem esta verdade. Vamos concluir dizendo que há uma só ligação, um só ser espiritual, um só poder que se conecta a Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas tudo que pedires em meu nome, eu estou à direita do meu Pai, eu vou interceder. Ele é o único que está vivo, que está no céu à direita de Deus, é o único poder e o único nome pelo qual alcançamos graça diante de Deus. Isso está escrito em 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo de número... Vamos ver aqui, Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vou ler de uma forma bem pausada. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Viu? Aí, como está escrito, Deus usando o apóstolo Paulo, falando para todos nós e para aquelas pessoas daquele tempo do apóstolo Paulo, enviando uma carta para Timóteo. Ó Timóteo, fala para o povo aí, dizendo que há um só Deus e há um só mediador entre nós, homens, e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que está assentado à direita dele, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e ele falou: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei. Vamos falar com Deus. Rabachonde catarabas. Amado Pai Deus, temos falado tua palavra de uma forma genuína, com temor, pureza de Deus, com sede e amor para com as pessoas, para que elas entendam. Venha a luz, venha ter discernimento pela tua palavra, pelo ensino do teu Espírito, a homem sério que fala a tua palavra com o ensino da tua doutrina, para que todos venham ver e entender tua verdade e serem livres, salvos, como diz tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tua palavra fala mais. Aquele em quem está a minha palavra, fale ela como ela é.
É sobre isso que temos tido este zelo e este temor, meu Deus. Tem piedade de todos nós, é o que te oramos e te agradecemos, no nome bendito e santo do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos com outra meditação da palavra de Deus. Até a próxima.